Você sabia que existe um diabetes que pode aparecer durante a gravidez e desaparecer depois do parto? E mesmo assim deixa um alerta para o futuro. Esse é o diabetes gestacional. E é justamente sobre ele que nós vamos falar no episódio de hoje. Diabetes gestacional é quando a glicose do sangue fica acima do normal durante a gestação. E isso pode acontecer mesmo em mulheres que não eram diabéticas antes de descobrir que estava grávida. E não, isso não acontece porque ela comeu muito doce. Tá, e por que que isso acontece? Bom, durante a gravidez, a placenta produz vários hormônios. E esses hormônios fazem o corpo da mãe ficar naturalmente mais resistente à insulina, principalmente conforme a gestação avança. E isso acontece como parte da adaptação normal da gestação. O problema aparece quando o pâncreas da mãe não consegue aumentar a produção de insulina e fica insuficiente para compensar essa resistência. Tá bom, Larissa, mas o que que acontece com a criança? Ela também fica diabética quando a mãe tem diabetes gestacional? Não, gente, ela não fica. O problema é que a glicose da mãe consegue atravessar a placenta e chegar até o bebê, mas a insulina da mãe não consegue esse feito. Então, quando existe glicose demais circulando no sangue da mãe, o bebê recebe essa glicose aumentada. O pâncreas do bebê percebe isso e começa a produzir mais insulina. E essa insulina da criança também funciona como um sinal de crescimento. E é por isso que quando a glicemia materna fica alta e não é bem controlada, aumenta o risco do bebê crescer demais. O famoso bebê GIG, gigante para a idade gestacional. Além de outras complicações. Tá, e o que que eu posso fazer para evitar? Bom, podemos reduzir os riscos, mas não existe uma forma de garantir que uma mulher não vai ter diabetes gestacional. Ter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física quando liberado pelo obstetra e chegar à gestação com um peso saudável podem ajudar a reduzir esse risco. Mas até mesmo uma mulher que faz tudo isso pode desenvolver diabetes gestacional. Então, não é correto colocar a culpa na mãe. Por isso, é tão importante fazer o pré-natal bonitinho, porque geralmente os obstetras já acompanham esse risco desde o início da gestação e fazem a investigação. Geralmente, com aquele teste de glicemia e jejum e também o famoso teste de tolerância à glicose, aquele que a gente toma um líquido bem doce lá para a 24ª e 28ª semana de gestação. Descobrir a diabetes gestacional. E agora? No primeiro momento, entram as mudanças na alimentação e na atividade física quando for seguro para aquela gestante. E o acompanhamento das glicemias, é claro. Mas se mesmo com essas medidas a glicemia continuar acima da meta, pode ser necessário entrar com insulina. Nossa! Insulina, Larissa, para grávida? Sim, o famoso fantasma da insulina, que todo mundo tem medo, né? E sabe por que os médicos geralmente entram com insulina como a primeira escolha do que remédio? Então, porque é mais seguro para uma grávida. Pois é, né? E você aí com medo de entrar com insulina. Gente, por que que isso acontece? Porque a maioria dos medicamentos que hoje são usados para controle glicêmico nunca foram testados em grávidas. Então, para isso, a gente acaba utilizando a insulina como terapia para uma diabetes gestacional, se for o caso. E o que que acontece depois do parto? A diabetes some? Sim, na maioria das vezes a glicemia melhora bastante depois do parto, porque a placenta sai e aqueles hormônios deixam de estar presentes. Mas isso não significa que podemos esquecer o assunto, tá? Ter tido diabetes gestacional mostra que aquele organismo teve dificuldades para compensar a resistência à insulina durante a gravidez. Por isso, essa mulher passa a ter um risco maior de desenvolver a diabetes tipo 2 no futuro. E o bebê também merece ser acompanhado, tá? Porque a exposição daquele feto a níveis elevados de glicose durante a gestação está associada a um maior risco de alterações metabólicas no futuro. Genética, ambiente e hábitos de vida também influenciam este risco. Por isso, o cuidado com o diabetes gestacional não termina no parto. Ou seja, controlar a glicemia durante a gravidez protege a mãe e o bebê. E também ajuda a reduzir riscos para o futuro. E no próximo episódio nós vamos falar sobre mais 2 tipos de diabetes que vocês nem devem saber que existe. O diabetes tipo LADA e o tipo MOD. Eles são menos conhecidos, mas mesmo assim você precisa saber que existe.